Fala galera, tudo tranquilo? Bem-vindos ao canal Biosfera, eu sou o Marcel Gantz e a aula de hoje é sobre os animais. Vamos lá direto. Os animais, eles são classificados de várias formas, mas o mais simples, o mais, como eu posso dizer assim, o mais comum da gente ver a classificação desses animais são em animais invertebrados e animais vertebrados. 95% aproximadamente dos animais são invertebrados. Olha a quantidade de invertebrados que nós temos no mundo. São invertebrados, enquanto os outros 5% são animais vertebrados. Ou seja, os invertebrados dominam o mundo. Qual é a principal diferença entre invertebrado e vertebrado? Já ouviu falar aí, né? Qual é? Pode dizer. Muito bem. Se tu disse que a principal diferença entre invertebrados e vertebrados é que invertebrado não tem osso e vertebrado tem osso, tu errou. Tu errou. A principal diferença é que invertebrados não têm vértebras e vertebrado tem vértebras. Ai, Marcelo, mas é tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Por exemplo, o nosso amigo tubarão, a raia, esses animais são animais vertebrados e eles não têm ossos. Entenderam a diferença? Então, vertebrado tem vértebra, coluna vertebral aqui, ó, coluna vertebral igual a gente. Tubarão e raia, eles são animais cartilaginosos e as vértebras deles são feitas de cartilagem. Por isso essa diferença. Esses animais não têm ossos? Não têm ossos, mas eles também não têm vértebras. Alguns vertebrados não têm ossos? Sim, tubarão e raia, quimera, tá? Esses animais não têm ossos, mas têm vértebras. Por isso são vertebrados. Tem coluna vertebral. Invertebrado não tem coluna vertebral. Ok? Como os invertebrados representam a maior parte dos seres vivos, a gente vai começar a dar uma olhada neles agora. Então aqui tem uma representação dos diversos grupos de invertebrados que nós temos. Os invertebrados mais primitivos de todos que nós temos são as esponjas. Está aqui o nosso amigo Bob Esponja. Vamos, Patrick. As esponjas, elas são bem diferentes do desenho que nós temos. Tá? As esponjas, elas são fixas no substrato e elas têm vários poros no corpo dela, por onde a água do mar entra e elas retiram seus nutrientes. Então a água do mar entra por essas cavidades aqui laterais e sai por essa abertura aqui, chamado de ósculo. Ok? Então ela faz esse fluxo, retirando águas, nutrientes, tudo o que ela precisa para poder, oxigênio, tudo que ela precisa para poder se manter. Outro grupo de invertebrados bastante bonito e bastante interessantes são as águas-vivas. As águas-vivas que a galera quando vai na praia, tá se mexendo aqui, vai me atacar. Quando vai na praia tem o medo de ser queimado, pois é, as águas-vivas são os quinidários, também bastante primitivos. E a principal característica desse animal é realmente ter uma célula urticante, uma célula que queima a pessoa. Tá? Depois nós temos os vermes. Temos os vermes achatados, os vermes cilíndricos. Vermes que tem as verminoses lá, a lombriga, a solitária, todas essas doenças que dão em humanos. Quando a gente pega um filhotinho de cachorro, filhotinho de gato, a gente tem que dar vermífugo, porque esses animais também têm vermes, ok? Depois temos os anelídeos, as minhocas, esses invertebrados extremamente importantes para a saúde do solo, manter o solo saudável, manter o solo arejado, o solo úmido, e os moluscos que está indo embora aqui, a nossa amiga, volta aqui, ó, vamos trazer ela de volta, tá? A nossa amiga lesminha aqui, nosso amigo caracol. Os caracóis são os moluscos. Também tem um amigo do Bob, né, o Lula molusco. Esses animais, a principal característica deles é que eles têm um corpo mole, eles não têm ossos. Alguns deles, como o caracol, eles têm uma concha externa de proteção, mas nem todos têm. Tá? O polvo, por exemplo, não tem concha externa. O polvo é um dos animais mais inteligentes que nós temos. Não tem essa concha externa de proteção. Agora, os verdadeiros donos do mundo, aqueles animais que dominam o mundo, 70% de todos os seres vivos, os artrópodes. Os insetos, os escorpiões, as baratas, as centopeias, esses animais, camarão, lagosta, siri, esses animais representam 70% de todos os seres vivos, só para ter uma ideia da diversidade que tem nesses seres.
Então, os artrópodes têm essa característica de ter uma carapaça externa, quase que uma armadura no corpo dele. Quando a gente pisa numa barata, faz lá, a gente está quebrando essa armadura que esses animais têm. E por último, esse último invertebrado, mas não menos importante, o nosso amigo Patrick Estrela aqui, que é um equinodermo. Equinodermo são as estrelas do mar, ouriço do mar, pepino do mar, lírio do mar, serpente do mar, todos então exclusivamente marinhos, ok? Então, esses são os principais grupos de invertebrados. Existem milhares de outros grupos de invertebrados, mas esses são os principais, tá ok? E agora vamos falar dos vertebrados. Vertebrados, aê. São 5 grupos básicos de vertebrados: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Esses 5 grupos contêm os principais representantes dos vertebrados, ou seja, todos esses são os vertebrados. Peixes exclusivamente aquáticos, né? Parece lógico, mas tem que dizer, exclusivamente aquático. Corpo coberto de escamas, respiração branquial. Anfíbios, pele nua, não tem escama, não tem pena, não tem pelo, por isso que é pele nua, não tem nada. Bastante mucosa, pegar o sapo assim, ele é meio escorregadio para se manter úmido, tá? E bastante gelado, porque anfíbios e répteis, a temperatura deles depende da temperatura do ambiente. Por isso que tem o termo lagarteando, ficar no sol para se aquecer, porque os lagartos fazem isso. Eles precisam da temperatura do sol para poder se aquecer. Anfíbios tem esse nome anfíbios porque ele tem 2 vidas, uma vida na água e uma vida em terra. Quando ele é filhotinho, quando ele é girino, a vida dele é na água. Depois de adulto ele consegue invadir o ambiente terrestre. Respiração pela pele, respiração cutânea e respiração também pulmonar. Os répteis, respiração exclusivamente pulmonar. Esses animais agora eles conseguem viver no ambiente terrestre. Eles têm uma coisa que esses dois não têm, que é o ovo. Eles colocam o ovo com casca calcária, casca dura. Então, os répteis, eles são os primeiros animais a realmente dominar o ambiente terrestre. Tiveram a era dos répteis, que eram os dinossauros que dominaram esse planeta durante alguns milhões de anos. Então, os representantes deles, esse aqui é um dos maiores deles, o dragão de Komodo, o maior lagarto de todos, pele grossa, com placas ósseas ou escamas bastante fortes, tá ok? E respiração pulmonar. Depois nós temos aves e mamíferos. Esses animais eles já têm a temperatura do corpo constante. A gente consegue verificar lá a febre, né? Por quê? Porque a temperatura do nosso corpo é constante, somos mamíferos. Então as aves, a característica principal delas é terem penas, toda ave tem pena, toda ave tem bico e asas. Toda ave tem asa? Praticamente toda ave tem asa. Algumas exceções como o kiwi, mas todas as aves têm asas, tá ok? E os mamíferos, presença de pelos, glândulas mamárias, tá? Placenta. Então, o único representante, o único mamífero que voa, o nosso amigo morcego. Então, esses são os 5 grupos dos vertebrados. E como é que esses animais se reproduzem? Basicamente de 3 formas. Eles podem ser ovíparos, ou seja, nascer de ovo. A mamãe coloca o ovinho, vai lá, choca o ovinho, do ovinho sai o filhote e eles vivem felizes para sempre. Que nem o pinto, aqui ó, a galinha, as aves como um todo, todas as aves nascem de ovos. Os répteis, tá? A maior parte dos répteis são ovíparas, tem alguma diferença que a gente vai ver agora. Nascem de ovos, aqui é um jabutizinho nascendo bonito. Os répteis, os anfíbios, tá? Algumas, depende muito de espécie para espécie, mas a maior parte dos anfíbios nascem de ovos, são ovíparos. E o ornitorrinco. O ornitorrinco é o mamífero que nasce de ovo. Ornitorrinco e Ecdna. Tá aqui a fotinha deles, ó. Os 2 mamíferos que nascem de ovos. Olha aqui os ovinhos de ornitorrinco e os ovinhos de Ecdna. Olha o tamanhinho do ovinho de Ecdna. Aqui, ó, a unha do rapaz aqui e o filhotinho dela. Viu? Bem pequenininho. Então, esses 2 aqui são mamíferos primitivos, vivem lá na Austrália e são os únicos mamíferos que põem ovos. Todos os demais mamíferos nascem da barriga da mãe. São o que a gente chama de vivíparo, que a gente vai ver daqui a pouquinho, ok? Ovovivíparos. Aqui, ó, para se lembrar, cavalo marinho. O macho guarda os ovos na barriguinha,
Quando está pronto, ele vai lá e tem uma contração e sai vários filhotinhos. Então o ovo vivíparo, o ovo que nem aqui do nosso amigo tubarão, ó, tubarão fêmea, guarda os ovos dentro da barriga dela. Quando esse ovo está pronto, sai o filhote, ele ainda permanece um tempo dentro da barriga da mãe e depois sai feliz da vida para dominar os oceanos. Uma curiosidade, só uma curiosidade, o tubarão-tigre tem uma competição muito grande já dentro da barriga. O primeiro tubarão que nasce come os ovos dos demais possíveis irmãos. Só nasce um, os outros são comidos pelo irmão. Tá? É assim, o primeiro que nasceu vai garantir energia suficiente para quando ele sair da mãe, ele poder sobreviver mais tempo no ambiente. Então, ovíparo, ovo no ambiente. Ovo vivíparo, ovo dentro da mamãe. E por último, os vivíparos, que é o nosso caso. A gente nasce da barriga da mãe, os mamíferos como a gente tem uma estrutura chamada de placenta, que é o que nutre o bebê durante todo esse tempo. Os ovíparos e os ovovivíparos não têm placenta, então como é que eles são nutridos? Pela gema do ovo. A gema do ovo é o que fornece todos os nutrientes necessários para que o embrião se desenvolva dentro do ovo até o nascimento, ok? Nós temos a placenta da mamãe. Alguns mamíferos, essa placenta é bastante rudimentar, não é muito funcional, então a gestação é bem curtinha. Como é que eles completam essa gestação? Dentro da bolsa, que são os marsupiais, o canguru, o koala, o gambá, o demônio da Tasmânia. Todos esses animais são marsupiais. A placenta deles é rudimentar, não aguenta uma gestação por muito tempo. Então eles nascem bem pequenininhos lá, pelados, sem pelos, bem feinhos, vão para dentro do marsúpio, que é o nome da bolsa, e lá se desenvolve até chegar à idade adequada para poder sair. Ok? Bom pessoal, por hoje é só. Não se esqueça de comentar se teve alguma dúvida, se gostou de alguma coisa, se não gostou, ok? No mais, é isso. Até mais.